Sim. Sim. Daniel, antes de começar, eu posso fazer mais uma pergunta só em relação ao que você passou no final, ao que estava passando? Claro, fica à vontade. É que eu fiquei um pouco em dúvida, na verdade não em dúvida, né? Só para me entender esse processo da questão, né, da ciência e da autopromoção. Que eu fico pensando, né? Eu, enquanto psicólogo, assim, né? Eu vejo muitos amigos recém-formados e já formados que criam perfis profissionais, né? Que de certa forma ali fazem ciência, né? Fala de uma psicologia acessível, as pessoas conseguem entender esse conteúdo, né? Também tem outras pessoas também de outras áreas que fazem também essa ciência, mas automaticamente também se autopromovem, né? Porque elas também estão vendendo o seu serviço, né? A fim de, por exemplo, se faz ciência, estou me autopromovendo para me procurar para ser atendido. Daí eu fico pensando nesse processo, né? Continua sendo ciência, mas também autopromoção. Como que a gente pode definir isso? Pois então, eu até voltei aqui no slide, porque quando eu comentei sobre isso, eu pensei, né, divulgação para a população e divulgação para mostrar como você é superior. Eu acho que a palavra está aqui. Quando eu quis falar autopromoção, eu quis falar mais no sentido de eu sou melhor do que você. Tá? Então, uma autopromoção no sentido de mostrar uma superioridade, não dizendo que necessariamente a pessoa que se autopromove, ela é arrogante ou ela quer se mostrar superior. É só no sentido de, se você está divulgando só para poder falar, olha como eu sou excelente, olha aqui, ó, você tem que fazer essas coisas comigo porque eu sou maravilhoso e tal. Não, é uma coisa. Outra coisa é você estar realmente... Sim, eu concordo com você, a pessoa está se promovendo. Eu estou aqui me promovendo, né? Eu estou lá no Ciência Fora do Armário, de certa forma, eu também me promovi. A questão é que, quando eu falo da autopromoção, é muito mais no sentido de... Eu acredito que seja o caso, espero do fundo do coração que seja, que você já tenha tido... Não tenha tido a infelicidade que eu já tive de encontrar pessoas que falam do próprio trabalho como se a pessoa fosse a dona do conhecimento da Terra, mas eu já tive esse desprazer algumas vezes, e você percebe que é um troço que não é genuíno. Não é uma divulgação científica querendo falar para as pessoas, é querendo mostrar para as pessoas como aquela pessoa é maravilhosa e excelente, e você deve acreditar em tudo que ela fala, porque realmente ela sabe, ela detém o conhecimento. Existe uma arrogância por trás. Eu acho que é uma linha muito tênue, porém, eu não acho, de certa forma, problemático. Então, como definir? Eu acho, Gênesis, que vai acabar indo para um lado muito mais pessoal, sabe? Assim, ver se a forma como a pessoa fala conversa comigo. Sabe, assim, se eu sinto uma honestidade, uma certa humildade, não uma humildade no sentido de se botar para baixo, mas uma humildade de estar passando aquela informação sem a pretensão de querer ser aquela pessoa dona do conhecimento do mundo. Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês hoje, não é de um lugar de eu sei tudo e vocês não sabem nada. Gente, ó, eu juntei essas informações aqui, eu interpretei dessa forma, é isso aqui que a gente tem de dado, o que é que a gente pode construir junto? Então, eu acho que é essa questão. No final das contas, acho que falando tudo isso para resumir, que vai depender muito mais de como você se sente frente à divulgação daquela pessoa do que qualquer outra coisa. Mas aí, como você é psicólogo, você certamente vai entender umas questões que eu não vou entender, mas que eu acho fascinante, porque eu sou apaixonado. Sim, é que eu também, às vezes até choro vendo algumas publicações de pessoas que se autopromovem mesmo. Eu fico sempre fazendo essa análise da relação de poder mesmo como detentor do conhecimento, né? Me procure porque eu sou o melhor profissional para você ser atendido, vou curar você de todos os seus traumas. E eu fico assim, meu Deus, né? O que a pessoa está fazendo? Então, não, mas eu consigo entender essa diferenciação. Eu não sei nem o que é que diferencia um psicólogo desse de um coach, por exemplo. Nossa, sim, exatamente. Sim, né? São complicado, né? Se a gente for entrar nesse aspecto, ficaríamos a noite debatendo aqui. Mas se a gente pensa em psicologia, a pessoa que está vendendo curas milagrosas, não sei se eu entendeu direito o que é que a psicologia
tem que fazer, não, né? Mas, enfim, também não vou entrar nesse debate. De novo curso, ou sei lá, né? Procurar outra coisa para fazer, porque é complicado mesmo. Exatamente. Então, vamos lá, gente. Próximo tópico que eu coloquei aqui, eu acho que vai ser um pouco mais legal de ver, porque, né, talvez já dê umas diquinhas a mais, assim, mais práticas, digamos assim. Como escrever e gravar conteúdos de divulgação científica. Então, a primeira reflexão que eu trago é baseada até num livro que eu li, de uma tese de doutorado de uma pessoa de letras, que fala da divulgação científica, e a gente pensa, tá, e se a gente considerasse a divulgação científica como um gênero discursivo à parte, né? O que é que eu quero falar quando eu falo gênero discursivo? E aí eu posso até estar cometendo algum errinho, e aí o pessoal da linguística me perdoe, mas é você pensar num gênero que tem certas características específicas. Então, por que seria interessante a gente pensar a divulgação científica como um gênero discursivo separado? Porque a gente tiraria ela da parte, entre aspas, científica, né, técnica, eu falo. Então, essa questão, essa reflexão vem muito também porque uma das críticas que a divulgação científica sofre de cientistas é justamente por ela ter um caráter mais simples ou mais simplificado de um conhecimento técnico, né? E aí você tem as formas padrão, que são relativamente estáveis, e aí, de outro lado, você tem a divulgação científica, que pega aquela coisa padrão técnica e transforma numa coisa um pouco mais palatável, no sentido de ser muito mais de fácil compreensão por mais pessoas e tudo mais. Então, quando a gente faz essa separação, a gente não tem mais divulgação científica brigando com conhecimento técnico. A gente tem conhecimento técnico de um lado, a gente tem divulgação científica do outro. Eles conversam, sim, conversam, mas a gente sabe também que são coisas separadas. Né? Então, acho que é uma linha interessante de se pensar. E aí a gente tem, né, texto acadêmico, texto de divulgação científica. Vai ser a mesma coisa? Certamente que não. De um lado, você vai ter aquele linguajar mais técnico, vai ter aquela coisa mais voltada para um público específico. Você vai ter a divulgação científica, que vai ser um pouco mais abrangente, vai ser focado em um público um pouco mais abrangente também. E aí você tem mundos diferentes com objetivos diferentes, que são válidos, todos dois. Então, você tem uma linguagem técnica e uma linguagem acessível. E não tem nada de errado nisso. Só que aquela coisa, né? Nem todo texto de divulgação científica é igual. Né? Não existe uma única receitinha de bolo. Por exemplo, se eu pedir aqui a Gênesis e a Lisandra, gente, vocês podem me dar uma receita de bolo de laranja? É bem possível que a receita de bolo de laranja de Gênesis seja diferente da receita de bolo de laranja de Lisandra, mas no final das contas, o resultado vai ser um bolo de laranja. Né? Então, as informações que estão lá dentro daquela receita talvez mude um pouquinho, tal, mas o objetivo final talvez seja alcançado. Agora, aquela coisa, apesar de não ter, né, essa coisa específica, uma receita fixa, né, de como fazer divulgação científica, a gente tem um norte. Então, a gente pode pensar um esqueleto para ajudar a nortear a nossa escrita e a nossa comunicação. Então, os três tópicos que eu trago aqui são identificar a ciência relacionada com a tomada de decisão, né, tomada de decisões. Então, é pensar, tá, que conhecimento científico que eu posso falar aqui que vai ajudar a pessoa a decidir, sei lá, por um tratamento ou outro, ou por, não sei, uma política pública ou outra, um determinado carro ou outro. Então, ajudar a pessoa a decidir, né, a tomar decisões. Aí tem um outro ponto também que é legal, que é determinar o que as pessoas já sabem. Então, é você parar e pensar, tá, qual é o tipo de conhecimento que as pessoas já têm com relação a isso? Pronto. Então, talvez você não precise mais falar daquilo. Você pode só comentar por alto. Se for um conhecimento que é, de certa forma, bem difundido na população, você não precisa voltar e falar aquilo de forma maçante. Aquilo ali já foi feito, né?
E, por último, avaliar se a comunicação foi adequada, né? Então, você avaliar se, de fato, o que você queria passar chegou até a pessoa entendeu, né? Então, basicamente, uma boa comunicação, uma boa divulgação vai ter uma informação necessária para quem a recebe, né? Ela vai chegar, ela vai vir de lugares que as pessoas conseguem acessar e alcançar, então a pessoa vai ter acesso àquele conhecimento, e por último, de formas que elas compreendam. Então, a informação ela vai ser útil, a informação ela vai ser acessível, e a informação ela vai ser facilmente compreendida. Pronto. Você conseguir alcançar essas coisas no seu esqueleto básico, legal, vai adiante. Só que aí agora a gente tem aquela coisa, né? A gente pode pensar em diferentes frases e diferentes usos. E esse artigo aqui, gente, eu indico fortemente para todo mundo que quer fazer divulgação científica, porque eu não conhecia ele, eu fui conhecer por causa que eu estava estudando para fazer esse curso, e eu achei ele, assim, fantástico. Por que fantástico? Porque nesse artigo, o pessoal tentou justamente fazer modelos computacionais que avaliassem as diferentes formas de divulgação científica para ver se tinham diferentes tipos de frase que eram mais específicas para um determinado tipo de texto que não era para outro. Então, isso eu achei muito legal. Quem tiver curiosidade, vai lá olhar, porque tá bem interessante. Agora, sim, um artigo denso. Eu já adianto que é um artigo denso, mas é bem interessante. Então, quem tiver o interesse de ir mais a fundo, entender como é que a metodologia foi feita, o que é como que classificaram as coisas, a gente fortemente. Então, tendo dito tudo isso, vou cortar a conversa aqui, e agora a gente vai falar de tipos de frase. Então, a gente pode ter um tipo de frase que chama lead, né, que justamente tem a sonoridade parecendo com lead de liderar, de estar à frente, né, do inglês. Então, seria uma frase, né, que chama a atenção de quem lê, geralmente logo no início do texto, né? Uma frase do tipo main ou do tipo principal, que seriam frases que descrevem justamente os principais achados do artigo, né? Teria uma frase impacto, que seria a escrita sobre o impacto daquela descoberta no mundo real. Explicação, que aí pode ser explicação de uma palavra, explicação de achados, desde que aumentem o entendimento de quem lê. Né? Então, ela se diferencia, por exemplo, do principal, porque o principal vai falar dos principais achados. A explicação vai explicar aquele achado. Né? Então, são duas coisas diferentes. A gente tem também a analogia, né, que é usada para poder aproximar quem lê do exemplo explicado pela analogia. Então, aquela coisa de trazer para perto do dia a dia da pessoa, né, para poder ficar mais fácil, como no exemplo da célula, de você pensar num Lego, né, que aí você forma qualquer outra forma e tal, mais ou menos por aí. E o história, né, frase de história que seria o uso de histórias para engajar quem lê. O famoso storytelling, eu acho que muita gente aqui já deve ter ouvido falar, tá ficando bem famosinho aí, principalmente quando a gente pensa em escrita de artigo científico, em divulgação científica, que o storytelling ajuda a envolver a pessoa no que você está falando, né? E aí, a gente pensando em diferentes meios de divulgação científica, né? Então, blog de ciência, comunicado de imprensa, que seria o press release, revista científica, revista de divulgação científica. E aí eu trago mais uma pergunta para vocês. Vou abrir aqui agora, né, para vocês interagirem. Quais tipos de frases vocês acham que são mais comuns em cada tipo de texto? Então, lead, principal, impacto, explicação, analogia, storytelling. O que é que vocês acham? Se precisar que eu lembre de algum, é só falar, Daniel, o que é que essa quer dizer mesmo, e eu explico. Mas me digam aí, por exemplo, blog de ciência. Quais tipos, não precisa ser todos não, tá, gente? Quais tipos que vocês acham que é mais comum para blog de ciência? Vamos começar do início. Quem quiser liberar o microfone ou colocar no chat. Deixa eu... Aqui.
que é que vocês acham? Poderia repetir de novo, por favor? Sobre os blogs de ciência? Os blogs de ciência, no caso, o que seriam os blogs de ciência? Você falou o que a gente acha que precisa ter, é isso? Qual tipo de frase? Então, esses exemplos aqui de baixo, do lead, do principal. Opa, entreguei a resposta toda aqui sem querer. Lead, principal, impacto, explicação, analogia, storytelling. Ô, professor, o que significa o lead mesmo? Eu não lembro. É aquela frase que puxa a atenção da pessoa logo no início. Ah, tipo uma frase de impacto, assim. Mas cuidado com o impacto, porque o impacto seria você explicar o impacto daquela pesquisa na vida da pessoa. Mas sim, tá certo. Seria como se fosse uma frase de impacto, Então essa com certeza tem no blog. Ok. A frasezinha lá do começo. Mais alguma que vocês querem falar? Eu acho que explicação, talvez, em revistas de divulgação científica. Boa. Ok. Comunicado de imprensa. Press release. Vocês acham o quê? Uma frase que já venha com pergunta. Então seria uma coisa mais voltada talvez para o lead, né, para essa coisa de chamar a atenção da pessoa, né, logo no início. O Renan comentou aqui no chat que em blog de ciência também pode ter explicação e analogias. Essas também são possibilidades para o blog de ciência. E o comunicado de imprensa, para mim, também é o lead, que eu acredito que tenha bastante, porque eles tentam chamar a atenção já no título, né? Sim. Boa, vocês falaram coisas muito boas, e aí agora eu vou passar adiante para poder mostrar o que foi que encontraram nesse trabalho. Então, em blog de ciência, como vocês falaram, o lead está lá presente, principal, né, que no caso é falar dos achados principais. E uma coisa que é interessante que acharam é que em blogs de ciência também tem mais jargão, né, dentro dessas frases de achado principal e de impacto. Quando a gente vê um comunicado de imprensa, a gente também tem o lead e tem frases impacto, né, qual é o impacto que aquela pesquisa causa na vida da pessoa, o que faz muito sentido, né, quando a gente está pensando nessa divulgação de imprensa. Já a revista científica pensando naquela de artigo científico, Nature, Science, enfim. A gente tem o lead, a gente tem também o impacto, e a gente tem um pouco de storytelling. Então, a gente acaba tendo uma mistura de comunicado de imprensa com revista de divulgação científica, que é o que eu coloquei aqui embaixo, que tem o lead e o storytelling. Então, você tem o uso da voz ativa e presente. Então, ao invés de falar, sei lá, porque os cientistas é mais eu, nós, né, falar mais dessa forma, e falar do presente, não falar foi feito, falar é tal coisa. Então, na revista de divulgação científica, você também tem menos uso de jargão. Então, a coisa interessante que a gente vê aqui logo de cara é que o lead está presente em todas, né? A gente precisa de uma frase que chame a atenção da pessoa, porém, a gente vê que cada tipo desse tem alguns tipos de frases que acabam sendo um pouquinho mais específicas. Então, no blog de ciência, como você acaba tendo um público que é mais interessado, mais focado realmente em ciência, né, que procura isso mais ativamente, então talvez por isso esses blogs possam se dar o luxo de ter um pouco mais de jargão, né, quando falar dos achados principais, e focar no impacto que aquilo vai ter no dia a dia. Já no comunicado de imprensa, você vai ter, né, essa frase principal que chama a atenção, e vai ter o impacto que aquilo causa na vida da pessoa, tá? Por que eu me importo com isso, né? Aí,
na revista científica, a gente vai ter o lead, a gente vai ter o impacto e a gente vai ter também um pouco de storytelling. Por quê? Porque a gente percebe que quando a gente faz a escrita científica contando uma história mais coesa, né? Claro, quando a gente fala contando uma história, não é de uma forma coloquial, vai ser de uma forma técnica, mas de uma forma que faça sentido. Então, você estruturar o seu artigo de tal forma que ele conte uma história coesa e conectada, que você saia de um ponto e chegue em outro, e tudo esteja ali amarradinho, né? E, claro, você vai ter o impacto, isso precisa também estar muito forte, porque acaba que o impacto no dia a dia é o que vai vender também o artigo. E, por último, na revista de divulgação científica, tem o lead também, como eu já falei de todos, mas o storytelling acaba sendo mais forte. Então, a revista de divulgação científica, ela está realmente um pouco mais preocupada em deixar a história mais fácil de ser entendida, e por isso menos uso de jargão, né? E aí, a gente acaba vendo, no final das contas, que cada tipo desse acaba tendo diferentes tipos de frase. Isso significa que tem que ser desse jeito, Daniel? Não. Eu só estou trazendo para vocês uma coisa que eu achei interessante, que foi feita através de um modelo computacional, que analisou centenas de textos de cada uma dessas categorias, para poder achar essas frases. Então, eu achei bem interessante, porque quando a gente para pensar no qual é a proposta dessas coisas, para mim, pelo menos, Daniel, isso faz muito sentido. Então, é uma coisa que eu definitivamente vou prestar atenção na minha escrita, quando eu for escrever diferentes tipos de texto de divulgação, né? E espero que vocês também levem em conta. Então, aqui, né, eu parando agora de falar dos outros, agora eu vou falar de mim mesmo, eu vou me gongar aqui, tá? Eu trouxe um exemplo de um press release que eu escrevi, né, de um artigo que eu fiz parte como colaborador, que é justamente da minha pesquisa, desses dados de astrobiologia, que foram para o espaço e tal. Então, o título dessa press release eu coloquei como? Coloquei Perdidos no Espaço. A comunidade mutualística da kombucha é resiliente em ambientes espaciais de Marte? A resposta é sim. Então, a minha intenção aqui foi justamente tentar puxar a atenção da pessoa e instigar a curiosidade falando, poxa, a resposta é sim, eu não esperava por isso. Por que é? Né? Então, se eu fosse, inclusive, criticar meu próprio trabalho aqui, eu tentaria mudar o título de uma forma que ele ficasse mais curto. Mas é um título que eu acho muito legal. Por quê? Porque eu tenho essa coisa do Perdidos no Espaço. Aí, quem assistiu ou quem gosta desse mundo já fica assim, tá, ok, interessante. Então, eu já trago uma pergunta, né, que é uma coisa que realmente você fica pensando, poxa, mas será que é uma coisa que foi para o espaço? Será realmente que tem essa resiliência toda? E a resposta é sim. Você fica meio, né, poxa, surpreso, interessante. Então, eu comecei o texto justamente falando que era uma colaboração internacional e que investigou o comportamento e diversidade de espécies de kombucha cultivado na Estação Espacial Internacional, em condições que simulam, né, as mesmas de Marte. Então, nessa fase, que, mais uma vez, se eu fosse criticar meu trabalho, eu tentaria encurtar ela, mas foi uma coisa que eu tentei puxar a atenção de quem lê. Então, é aquela coisa, eu não estou aqui falando do impacto que essa pesquisa tem, eu não estou explicando a pesquisa ainda, eu não estou falando de achado principal, nada disso, né? E aí depois eu venho para isso, aí vamos lá, eu explico. O grupo de cientistas fez o sequenciamento do metagenoma das amostras. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que todo o DNA presente nas amostras foi sequenciado, depois enviado para o espaço, a amostra foi sequenciada e tal. Então, eu expliquei o que é que foi feito, né? E aí, por fim, eu já chego lá e falo, o time de cientista observou que, apesar da mudança nas comunidades bacterianas, de levedura e vírus, né, que as espécies centrais se mantiveram. Então, como é que eu fecho esse texto? As conclusões principais foram, né? E aí eu vou lá, diversidade bacteriana e viral aumentou,
enquanto de levedura diminuiu, quando foi para o espaço, as funções dos genes se mantiveram, as espécies-chave também permaneceram as mesmas. Então, eu trouxe justamente essa questão. Acabou que nesse texto, mais uma vez, gente, aqui eu vou me gongar mesmo. Uma coisa que eu senti falta aqui minha era justamente explicar qual é o impacto disso. Que bastava uma frase explicando que se a gente consegue ver que a kombucha ela é resiliente em ambiente espacial, né? Então a gente consegue inferir que ela é uma bebida segura para astronauta em missão espacial, né? Que seria uma coisa natural, ao invés de artificial, porque a gente sabe que a astronauta, né, já tem aquele mundo de pílula, de coisa desidratada e tal para poder tomar, então a kombucha seria uma opção que seria um pouco mais natural, de certa forma, né, para a pessoa tomar e manter a sua microbiota interna bem controlada, né, então o sistema gastrointestinal íntegro, e essa coisa da produção de celulose, né, que aí, se você tem essas bactérias no espaço, elas sobreviveram e continuaram sendo capazes de produzir celulose, então significa que você poderia produzir celulose no espaço. Isso é bom porque celulose pode ser usada para desenvolver diversos tipos de material, pode ser tecido, vai na tela de celular, de touchscreen e tal, então tem muita finalidade. Alguém mais quer comentar alguma coisa sobre esse textinho aqui que eu compartilhei, que eu escrevi? Fique à vontade, gente. O momento é esse. Pode falar. Tudo ok? Alguém quer fazer algum comentário? Bem, então, se não tiver, eu vou passar adiante aqui. A gente não... Professor, Opa! pode continuar. Pode continuar? Beleza. Então, vou continuar. Outra coisa que é muito boa, né, para divulgação científica é vídeo. Vídeo também é muito bom. Então, talvez você seja a pessoa que, na hora de escrever texto, você fica meio travado, mas talvez você se sinta melhor falando para uma câmera, ou ao contrário também, né? E depende. Então, para as pessoas que pensam, né, em gravar vídeo para divulgação, ou fazer videoaula e tal, uma coisa que é muito importante é você ter o roteiro do que você pretende falar. Então, roteiriza aquilo, escreve, né, o que você quer dizer, quais pontos você quer abordar, e eu acho que o roteiro, ele fica muito, eu acho que ele fica muito de acordo com a pessoa que está escrevendo, sei lá, às vezes você pode fazer um roteiro que você coloca só os tópicos que você pretende falar, ou então você divide, sei lá, em parágrafos, e aí você vai vendo o que você quer falar para cada coisa, e aí você vai gravando as partes, né? De preferência, sem cortar o vídeo muito, né? Só mesmo a questão de você ter algum lugar que você consiga ler, sem parecer que você está olhando para outro lugar, entendeu? Ou ter alguém junto com você, enfim. Mas roteirizar é importante, porque quando a gente improvisa, acaba que a gente se embola, a gente fica preso, isso é comum, né? Quando a gente não tem um roteiro, isso pode acontecer muito fácil. Outra coisa legal para a gente manter em mente é a iluminação, né? Que aí não precisa nem ser aquelas luzes chique, aqueles ring light e tal, pode ser a luz do dia, que inclusive é ótimo, funciona muito bem, fica muito bonita a fotografia do vídeo. Então, a coisa é você ficar de frente para a luz e não contra a luz. Então, se você estiver de frente para uma janela, a luz tem que estar vindo para você. Você não pode estar com a janela atrás de você e você gravando o vídeo aqui e a luz vindo daqui, senão você vai ficar todo escuro. Você precisa que a luz venha daqui da frente, certo? E aí você pode fazer um cenário bonitinho atrás de você, você pode colocar umas coisinhas penduradinhas, bota uma cortina, sei lá, você vê um cenário legal, que a luz fique boa. Né? O enquadramento, geralmente, é muito legal você botar acima da linha do umbigo. Não sei se vai dar para ver, mas acima da linha do umbigo. Mas se você quiser que seja uma coisa um pouco mais intimista, uma conversa mais próxima com a pessoa, aí talvez valha a pena você dar um zoom, né, ficar mais próximo da câmera. Então isso muda um pouco como você fala com a pessoa, né? E tem outra coisa muito legal também, que é a hora de ouro, né? Qual é a melhor hora para gravar?
em termos de luz, em termos de barulho externo, porque não adianta nada você ter um roteiro incrível, a sua iluminação está maravilhosa, o seu enquadramento está belíssimo, e aí você chega para gravar e o carro do ovo passa na sua rua vendendo ovo, aí tem criança correndo, aí tem menino brincando, e o pintinho pio. Então, aquela coisa, né? Aquela zoada toda, aquele barulho, não adianta nada. Então, talvez você precise, sei lá, gravar de noite. Aí, realmente, aí você vai precisar de uma iluminação artificial, né? Mas é aquela coisa, não é nada que você fique impedido de fazer. Acho que uma luz de um próprio celular, uma lanterna do celular, ou uma luminária que você bota na frente de você, já ajuda, né, na iluminação do vídeo que você está gravando. Então, é pensar nesses detalhes também, porque querendo ou não, a gente é muito visual. Você chega no vídeo de uma pessoa e é um vídeo feio, que a iluminação está esquisita, e enfim, a qualidade não está tão boa, é difícil você ficar lá. Por mais que o conteúdo seja incrível, dificulta, né? Então, é legal pensar nessas coisas. Não que seja tudo, né, gente? Tá com um vídeo bonito, porque a gente sabe que vídeo bonito não significa também nada se o conteúdo é péssimo. E pensando em mais outra coisa, né? Como que você vai compartilhar? Você vai usar o WhatsApp, você vai usar Instagram, vai usar YouTube, né? Hoje em dia a gente tem tanta plataforma diferente, tanta rede social diferente, TikTok, Facebook, enfim, né? Vocês vão dizer. Mas é aquela coisa que, assim, eu posso falar para vocês estando no Instagram, que é uau. Gente, não façam isso, por favor, porque honestamente não adianta de nada. Não manda spam. Não fica mandando para a pessoa, ai, curte meu vídeo, ai, curte meu post, olha o post que eu fiz, eu acho que você vai gostar e tal. Se vocês não tiverem intimidade com a pessoa que vocês estão pedindo isso, gente, não peçam, que é muito desagradável. E aquela coisa também, você fica na dúvida de onde vem aquela informação, da responsabilidade que você tem e do que você vai compartilhar. Então, chega muita coisa para mim que o pessoal fala, Daniel, se você puder ajudar a divulgar e tal. E eu olho assim, às vezes eu não conheço a pessoa, às vezes a pessoa nem me segue. Acontece também, viu, gente? E vem pedir coisa. Então, não é muito legal. No final das contas, o que importa mesmo é o seu conteúdo e como você está fazendo ele, né? Então, falando agora mais um pouquinho de vídeo. É aquela coisa, você lembrar de olhar para a câmera. Eu estou aqui olhando para a câmera, estou olhando para vocês. E não para minha própria tela. Não estou olhando para mim, estou olhando para vocês. Isso também faz diferença, porque quando você olha para a câmera, a pessoa fica com a sensação de que você está falando com ela. Se você, por exemplo, eu estou dando esse curso, agora vocês olhem para a minha câmera mesmo, para a minha imagem, não para o slide. Eu agora estou olhando para a câmera. Pronto, agora eu vou parar de olhar para a câmera e vou olhar para baixo, para poder ler. O que é que fica mais confortável para vocês me assistirem? É eu falar com vocês, falar, gente, é melhor fazer dessa forma, por causa disso e disso e daquilo, ou eu olhar aqui para baixo e ler e falar, então, é melhor vocês fazerem tal coisa, porque isso aqui é melhor e tal. Já dá uma diferença, né? Vocês conseguem dizer aí no chat rapidinho o que é que vocês acharam melhor, como é que foi? Enquanto isso, eu vou lendo aqui os próximos tópicos enquanto vocês respondem, né? Mas outra coisa interessante é tentar falar com naturalidade, né? E aí aquela coisa, realmente a gente tem esse receio, fica na frente da câmera e tá aqui sério. Boa noite, meu nome é Daniel, eu sou geneticista, eu tenho doutorado em genética e faço pós-graduação em bioinformática. Fica aquela coisa engessada, né? Então, quanto mais você puder se soltar, e aí eu até indico aí para as pessoas puderem fazer uma aula de teatro, um negócio, quem gostar e se interessar, eu acho que atrapalhar não vai, pelo contrário, ajuda bastante. Mas é aquela coisa, quanto mais você está na frente da câmera, mais à vontade você fica. Então, eu lembro que no início eu ficava super teso, eu ficava preocupado, será que a luz, será que não sei o quê. Agora eu já fico mais à vontade, então eu tô aqui falando com vocês, dando esse curso, e eu tô aqui tranquilo, eu tô falando como se eu estivesse realmente olhando para vocês,
numa plateia. Então, é aquela coisa da prática. Mais uma vez, Daniel tem um dom. Tem não, gente, tem não. Vocês forem olhar minhas coisas antigas, vocês vão ver que era uma coisa super esquisita, desconfortável. Enfim, já vou adiantando para vocês que não era. Então, quem tiver interesse, vai lá, bota a cara a tapa. Uma coisa que pode ajudar também é você se gravar falando. Faça um vídeo teste. Chegue. Você não precisa gravar um vídeo de divulgação científica e já postar logo de cara. Você pode gravar, você pode olhar, você pode ver se você gostou, se não gostou, como é que tá, como é que não tá. E aí você pode se avaliar. Então, faça esse teste, vai gravando, se grave para você acostumar também com a sua voz, com a sua fala, como que você gesticula. E eu sou uma pessoa que gesticula bastante, eu uso muitas mãos para falar, então, por exemplo, aqui agora é complicado, porque a câmera fica bem próxima, mas se eu estivesse mais distante, talvez eu pudesse gesticular um pouco mais, né, sem dar muito problema, mas claro, né, gesticular demais também é um problema, porque, né, você pode acabar desviando um pouco a atenção da pessoa. Mas é aquilo, você vai falando com o tempo e vai pegando a prática. Então, ser menos rigoroso, assim, nesse ponto. Uma dica que eu posso dar para o Instagram, deixa eu beber uma água aqui rapidinho, gente. Que eu posso dar para o Instagram é o seguinte: faça stories falando sobre qualquer assunto. Qualquer um mesmo. Café que você tomou, aquela brusinha que você comprou na promoção, menina maravilhosa, aquela maquiagem, aquele negócio. Fale, ó, gente, hoje eu vim aqui mostrar para vocês tal e tal coisa, e pega o celular e se grava, e aí olha o story, e aí posta. No caso de um story, eu até sugiro que não olhe demais e fique se medindo demais se aquilo tá bom ou não tá, porque assim, você tá falando para aquelas pessoas que você conhece, e você está tentando se acostumar com a sua própria imagem. Então, se você fica pensando demais, acaba que você fica naquela autocrítica e não posta. Então, faz seus stories e posta. Com o passar do tempo, você vai se sentir mais à vontade, vai ficar mais natural. Vai ter dia que você vai estar melhor para isso, vai ter dia que vai estar menos. E tá ok, tá tudo massa, pode seguir adiante. Então, eu acho que essa coisa do Instagram é muito legal, porque foi uma coisa que me ajudou muito. No início, eu morria de vergonha. Eu não queria aparecer nos stories, ou quando aparecia eu falava meio assim, tímido e tal. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu já me sinto mais à vontade. Eu confesso que não estou no nível que eu gostaria de estar, mas eu confesso que estou muito feliz já. É mesmo a questão do tempo, dar tempo ao tempo, ter paciência com você mesmo e seguir adiante. Então, é aquela coisa, né? O último tópico que eu coloquei aqui, vou reforçar: se acostume com a sua imagem na câmera. Isso faz muita diferença. Você pode gravar lá o stories, aí você se acha estranho, aí você fala, ai, não gostei, ai, porque meu cabelo, não sei o que. Gente, tiver cagado, vai cagado mesmo, sabe? Não fica filtrando demais, não. Que a gente não tá falando de uma coisa que vai pra televisão, é o seu Instagram. As pessoas que estão te seguindo ali, elas te conhecem, sabe? Então, se acostuma do jeito que dá, e aí depois, se você quiser, né, um Instagram de divulgação científica e tal, aí talvez você queira pensar melhor como você quer se mostrar. Eu confesso, gente, no meu caso específico, eu não penso muito nisso, não. Então, se eu tiver que aparecer todo cagado nos stories, eu vou aparecer. Se eu tiver que aparecer mais arrumado, eu apareço. Atualmente, eu não meço muito isso, não, porque é uma coisa que eu quero passar, né? Eu, Daniel, eu quero passar uma imagem um pouco mais humanizada de cientista. Eu não quero ser aquele cientistazinho lá que tá de jaleco falando assim bonito, não, porque não sei o quê. Oi, gente, tal, tô aqui no laboratório, no consultório, não sei onde. Não, vou estar em qualquer canto, do jeito que eu tiver que estar, entendeu? E às vezes vou estar com uma maquiagem cagada, às vezes não, vou estar com um delineado feio, mas dane-se, é isso aí, é o que tem pra hoje. E eu vou muito nesse estilo. É o que me deixa confortável atualmente. Então, compartilhando com vocês, só para vocês terem a noção de que não precisa ser tão sério assim, né?
Vai depender de como você quer comunicar, qual é o seu estilo, porque não adianta você tentar se colocar numa caixinha que não é sua caixinha, você não se sente à vontade. Não adianta. Então é muito melhor você fazer uma coisa que você se sinta confortável em fazer, do que você se forçar uma coisa que você acha que deve fazer, porque tem que ser daquele jeito. Mas, enfim. Aí, vamos lá. Eu falei disso tudo, eu falei de dica de escrita, da questão das frases, da questão dos vídeos, e aí depois que eu publico esse material todo de divulgação científica, será que eu devo colocar no meu Lattes? Deve. A resposta é sim. O Lattes, desde 2012, já tem um tópicozinho separado só para produção de educação e popularização da ciência. Então, você chega lá para atualizar seu Lattes e vai nessa opção. Então, eu trouxe aqui um exemplo do meu próprio Lattes. Eu deixei aqui a opção já selecionada, né, educação e popularização de ciência e tecnologia. E aí aparecem todas essas opções, né? Então, pode ser artigo completo publicado em periódico, artigo para publicação, capítulo de livro, texto em jornal ou revista, né, publicado em anáis de congresso, apresentação de trabalho, programa de computador, curso de curta duração. Aí a coisa que eu achei mais interessante aqui, redes sociais, websites e blogs. Então, por exemplo, o Ciência Fora do Armário está aqui. Eu coloquei o Ciência Fora do Armário no meu Lattes. Está lá. Então, é uma coisa interessante. Vocês podem pegar essas coisas e botar lá, né, no Lattes de vocês. Isso vai contar, ponto. Né, certamente. Então, até porque vocês já se deram o trabalho de produzir aquele material, de publicar e tudo mais, e vai ficar por isso mesmo, vai ficar só na rede social, bota no seu currículo, tasca lá, que espaço para isso tem. Então vamos lá, conversar mais um pouquinho aqui. A divulgação científica, será que ela realmente chega para todos? Aí agora a gente vai responder a pergunta que eu falei lá no início, né? Que é o nome do minicurso, inclusive. Então, gente, antes de continuar, vamos lá. Eu queria dar um alerta de gatilho para vocês, porque eu vou apresentar matérias de divulgação científica que vai ter um teor gordofóbico, vai ter teor LGBTfóbico, vai ter teor capacitista. Então, se você não estiver no momento bom, ou se você for uma pessoa mais sensível a esse tipo de coisa, eu sugiro que você pule essa parte. Então, não assista. Esse é o último tópico de conversa do curso, justamente porque eu queria dar chance a vocês de aproveitarem todo esse material, né, de escrita e gravação e do que é divulgação, tá, essa parte mais, entre aspas, teórica, e deixar aqui nessa parte justamente críticas assim um pouco mais fortes à divulgação científica, mas tendo a consciência de que talvez tenham pessoas que se sintam um pouco engatilhadas por causa disso. Eu não acho que são matérias super graves com relação a isso, mas eu acho que, enfim, pode incomodar. Então eu estou dando esse alerta. Tem alguém aí que prefere não continuar, gente? Porque aí eu posso só esperar as pessoas saírem e tal. Como eu falei, eu não acho que são coisas super graves, mas, né, eu acho interessante falar aí para vocês. E aí, tem alguém que vai ficar ainda? Tem alguém que prefere sair? Gabriela, você tem algum feedback aí do pessoal? Não? O pessoal tá respondendo. Preferem ficar. Tá. Então, ok. Não tem nada de violência, tá, gente? Não tem nada gráfico, é mais mesmo linguajar. Então, eu vou passar adiante. Então, quando a gente pensa na ciência, ela ainda foca em corpos brancos, cis, hétero, magros e sem deficiência. E isso não é coincidência, gente. Tá? Não é uma coisa aleatória. E, mais uma vez, a gente vai falar de política. E tome política, né? E a gente pensando no início do capitalismo, né, e no desenvolvimento da ciência, a gente tem justamente aqueles corpos que se enquadram dentro de um padrão que está sendo desenvolvido e aqueles que não estão. Então, quando a gente tem o desenvolvimento do capitalismo, né, Revolução Industrial e
desenvolvimento do capitalismo, a gente começa a ter o quê? A formação das famílias, né? Então, a família tradicional, papai, mamãe, filhinhos, né? A pessoa hétero, a pessoa branca, a pessoa magra, né? Por mais que esse padrão de gordo e magro tenha mudado ao longo do tempo, a gente sabe que já tem um bom tempo aí que é o corpo magro, que é o grande foco, né? Então, tudo isso é moldado pela sociedade. E aí, não só pela sociedade, mas pela conjuntura política, histórica, enfim. Então, quando a gente tem esse desenvolvimento da ciência, é claro que a ciência ela vai tentar explicar as coisas. E ela vai tentar explicar o que é visto como normal, o que é visto como norma? Não. Ela vai tentar explicar o que é visto como estranho. O que é visto como estranho? O que não é branco, o que não é cis, o que não é hétero, o que não é magro, o que tem deficiência, né? Então, a gente acaba entrando num período que a gente tem o uso de estatísticas e números para poder medicalizar certos corpos. Então, corpo gordo, corpo com deficiência, a pessoa LGBT, né? Tudo isso. E essas pessoas, elas acabam sendo vistas como ruins, como negativas. E a ciência, ela vai tentar explicar isso de alguma forma, né? E um exemplo muito grave que eu trago aqui é justamente o movimento eugenista do nazismo, né? E eu queria trazer uma reflexão para vocês. Quais são as visões políticas que excluem esses corpos? Abrindo aí microfone, abrindo chat, eu queria pensar um pouquinho com vocês. Será que é aleatório? Será que tem algum grupo ou grupos políticos que acham que realmente o corpo gordo não deveria existir, que o corpo com deficiência não deveria existir, que a pessoa LGBT não deveria existir? O que é que vocês acham? Estou esperando, gente, pode falar. Estou organizando aqui meus pensamentos, mas eu acho que são as pessoas que, como eu vou dizer, organizaram a sociedade como são. São as pessoas detentoras do poder, entre aspas. Uhum. Sendo isso, elas são pessoas privilegiadas e não querem perder os seus privilégios. Então elas se mantêm no poder e apoiam só pessoas dessa forma, consomem esse tipo de conteúdo. E aí os algoritmos da internet só divulgam esse tipo de pessoa. Enfim. Sim. Acho que é isso. Muito bom. Alguém mais tem alguma reflexão para compartilhar com relação a isso? Eu acho que é algo estrutural já da nossa sociedade. Você acha que sempre foi assim? Eu acho que... Então, é que depende muito, né, do que a gente estaria falando. Mas, em grande parte, sim. Ontem nós tivemos uma palestra sobre a cidadania, todos educam para a cidadania. E aí o professor falando que a cidadania ela parte do princípio de que nós precisamos ter um ser humano ideal. Então, ter a pessoa ideal de acordo com a sociedade, ela muda com o passar dos anos, né, com as eras. Na Idade Média era de um jeito, na Grécia era de outro. Então, tudo isso é transformado com o passar do tempo. Sim, sim. O pessoal tá mandando aqui no chat reacionários em geral. As pessoas acham que sua forma de ver o mundo é a certa e de certa forma tentam impor a todo custo. E tem tipo um abismo para ocorrer a inclusão desse todes, que é o que a gente está abordando aqui no minicurso. Muito bom. Eu não sei que tipo de visão política exclui esses tipos que foca só em corpos brancos, cis, mas eu imagino que, por exemplo, nessa questão de focar só no hétero, no cis, a bancada evangélica tem bastante peso nessa parte, né? Sim. Todas, assim, respostas muito boas, né? Agora vamos... Oi, pode falar. Vou tentar de novo. Eu estava assistindo hoje na hora do almoço
aquelas CPIs, né, que acontecem. E aí, sabe quando você para pra refletir olhando pra TV e você fala, nossa, quanto homem? 2, 3 mulheres ali pro meio. Aí você para pra olhar de novo e você fala, nossa, nenhum negro. Todos, a maioria, homens brancos. Pois é. E aí, aquela coisa, né? Qual é a cara da... Alguém falou aí em né, um grupo dominante. Qual é a cara da classe dominante? Né? É justamente a classe branca, cis, hétero, magra, sem deficiência. Isso é coincidência? Também não, né? Como é que a gente pensa o desenvolvimento do capitalismo? Você tem uma burguesia, né, que tem os seus interesses e que ela tem uma cara, né? A gente vai olhar as pessoas ricas mesmo, milionárias, bilionárias, elas são majoritariamente isso aí, né? Então, essas pessoas, elas querem manter os privilégios delas, né? Essa questão do... Porque é assim que elas se mantêm concentrando esse dinheiro todo, esse capital. Então, alguém falou aí de pessoas conservadoras, pois é, né? E o que é ser conservador? É manter a situação política, histórica, social, enfim, do jeito que está. Nossa, bem parecido com o que a gente está vivendo agora, né? Menino, interessante. Quem está no poder mesmo, né? Enfim, eu vou deixar aí para vocês pensarem. E aí, vamos lá. A gente seguindo adiante, talvez a ciência não chegue até você, mesmo fazendo a divulgação científica. Por quê? Porque agora a gente tem que pensar em como que essa coisa está sendo comunicada e sendo divulgada. Então, a gente tem aqui, eu trouxe uma matéria desse blog aqui, Minha Vida, obesidade, o que é, tipos, diagnóstico, tratamentos. E aí fala da obesidade como acúmulo de gordura no corpo, tal, falando de obesidade como uma doença, né? Falando dessa questão da ingestão de calorias e tudo mais, e tudo que envolve isso aí. Daniel, mas a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela realmente classifica a obesidade como doença. Tá, mas você também está consciente de que as pessoas gordas, elas não estão mais aceitando esse lugar de doente? Você está por dentro das discussões que estão acontecendo? Porque, assim, direitos, eles não são dados, eles são conquistados, tá? Por exemplo, a homossexualidade só deixou de ser considerada doença em 1990. Foi porque as pessoas governantes e a Organização Mundial da Saúde são bonzinhos e decidiram mudar? Não. Teve protesto. Teve gente lá dando a cara a tapa para poder lutar a favor daquele direito. A transgeneridade, até 2018 ou 2019, se eu não estou enganado, era considerado também doença pela Organização Mundial da Saúde. 2018, gente, é logo ali. 3 anos atrás. Se você é uma pessoa trans, até 3 anos atrás, você podia ser vista como doente. Como se você tivesse algum transtorno. Né? Então, é difícil. Então, a gente sabe que, pelo menos, talvez, né, nem todo mundo saiba, mas, assim, a pessoa obesa, essa palavra obesa é uma coisa que está entrando em xeque, porque já patologiza a pessoa gorda automaticamente. Então, a outra matéria que eu coloquei aqui, que aí já é mais famosa, né, do blog do Dr. Drauzio Varela, que eu imagino que quase todo mundo aqui deve conhecer, né, que fala que obeso saudável é um mito. Aí agora você imagine pessoa gorda, além de um negócio desse. Como é que você vai se sentir? Como é que isso vai te impactar? Você vai ter gosto de ler essa matéria, de entender, porque assim, já estão dizendo que você é doente automaticamente, né? E existem pesquisas, sim, né, pesquisas sérias, que também questionam essa questão da pessoa gorda ser necessariamente doente. Porque parece que a pessoa magra, ela não pode ter hipertensão, ela não pode ter diabetes, ela não pode ter nada. Sendo que a pessoa magra
que tem hábito alimentar ruim, que não faz atividade física, tem tanto risco quanto a pessoa gorda. Só que porque a pessoa é gorda, ela é automaticamente doente. Você pensa o quê? Que ela é desleixada, que come mal, que não se exercita. Isso também não é verdade. Se vocês forem procurar na internet, vocês vão achar muita gente. Então, tem um Instagram que eu gosto muito de seguir, que é da... Ellen, esqueci o sobrenome dela. Mas o @ é atleta de peso. E ela é uma mulher gorda, e ela se posta fazendo atividade, mostrando outras pessoas gordas fazendo atividade, ficando de ponta cabeça, fazendo um negócio assim, Ave Maria, que eu não consigo fazer nem metade. E aí, tá lá, desmistificando tudo isso, falando de atividade física, de saúde, e é uma mulher gorda que é ativa, se alimenta bem. Né? Então, ela não tem o direito de ser considerada uma pessoa saudável. Ela é o corpo dela é automaticamente considerado doente. Mais uma vez, lembra do slide anterior. Política. Não tem neutralidade nisso. Tem política. Vamos lembrar disso. Tem sociedade. A ciência ela não está no vácuo. Divulgação científica também não está. Se você acha razoável dizer que uma pessoa gorda é automaticamente doente, você vai divulgar isso, visto os exemplos que eu estou mostrando aqui. Né? Professor. Oi. Só você falando aqui dessa questão, eu me recordei das Olimpíadas e as pessoas que são aquelas arremessadoras de peso ou levantadoras de peso, elas têm, assim, um peso a mais porque elas precisam, né, aguentar toda a pressão, então... E são pessoas saudáveis que treinam todo dia, estão numa Olimpíada, né? Então, mais um exemplo aí para a gente pensar. Me recordei disso enquanto você falava. Pois é, você tem atleta de alto rendimento. Gente, atleta olímpico, não poderia ter exemplo melhor. Você acha que aquela pessoa não se alimenta bem, não se exercita? Não tem como, gente, você ser atleta de alto desempenho e não se exercitar, e não se alimentar bem, e não prestar atenção em como você cuida do seu corpo. Não tem como. Vamos lá, outro exemplo aqui de que talvez a ciência não chegue para você. É o quê? É a questão da sexualidade. Mais especificamente, né, da homossexualidade. Então, eu trouxe aqui 3 exemplos de matéria, né, um aqui da Terça Livre, que é abertamente um blog de direita, conservador, para quem não sabe, que fala assim, estudo internacional conclui, não se nasce gay. Aí tem um aqui na revista da Science, né, de divulgação. Estudo de irmãos gays pode confirmar, né, uma ligação no cromossomo X e a homossexualidade. Aí vem outra matéria aqui da super interessante. Encontrada a marca genética da homossexualidade. O que é que tem de errado nessas matérias? Tem uma visão determinista com relação à sexualidade das pessoas, como se existisse um componente genético ou não, né? Vou dar esse benefício aqui da matéria da Terça Livre, mas eu vou comentar mais profundamente sobre ela separado. Que é aquela coisa de você pensar que existe um gene específico, um conjunto de genes específicos que te torna gay. E assim, eu tenho inclusive uma palestra totalmente separada só para isso, com relação à genética, à homossexualidade. Quem tiver o interesse, procura pelo canal Mamutes na Ciência, que foi através do canal deles lá que eu dei essa palestra, Point of Science de Lorena, lá da USP. E foi uma palestra muito legal, quem tiver a curiosidade, né, de entender isso mais a fundo. Eu não vou me aprofundar nisso aqui. Mas acaba criando uma ideia de que tem alguma coisa diferente com você. Então, se você é uma pessoa gay e você lê isso, você pensa, poxa, então quer dizer que realmente tem alguma coisa genética que me faz diferente, né? E aí você acaba ficando com essa marca. Ah, Daniel, mas isso não é uma coisa boa, né? Porque tem pessoas que dizem que é escolha e tal. E eu te pergunto, quando foi classificar pessoas em grupos humanos foi tão vantajoso assim? Porque foi isso que o movimento eugenista tentou fazer, e a gente sabe o resultado dele, né? Até porque quando a gente tenta achar essa causa genética,
que enfim, para mim uma grande baboseira, para ser bem sincero, enquanto geneticista eu não vejo o menor sentido, você vai agora criar uma possibilidade da pessoa escolher se você quer aquele gene na sua família ou não. Falar, tem gay, então não quero, sabe? E se sair. Isso é uma coisa, gente, que eu já ouvi. Já ouvi um médico falar que você tinha que prestar atenção na família da pessoa para ver se tinha gay, que era para você não ter gay. Eu estou dizendo isso, coisa que eu ouvi diretamente, não de que me falaram. E é daí para pior. Certeza que vocês podem ter ouvido mais coisa. Professor, eu já escutei falar que quando uma pessoa nasce gay na família é porque é karma de algum antepassado, toda essa coisa espiritual também. Já escutei esse tipo de absurdo já. Exatamente. Então são maneiras de marcar a pessoa, né? E aí, vamos lá, esse estudo da Terça Livre, aqui internacional, conclui não se nasce gay, é de uma cara de pau, de enfim, gigante, que é o seguinte. Esse estudo que eles se referem é um estudo que saiu em 2019 na Science, se eu não estou enganado, que fez um estudo com mais de 400 mil pessoas e concluíram o óbvio, surpreendendo um total de 0 pessoas, que não existe um gene gay e que é uma questão multifatorial, não só genética, mas social, cultural e tudo mais, que tudo isso influencia na vida da pessoa e que não dá para dissociar. Não é novidade, gente. Em estudo de sexualidade, isso não é novidade. Você falar que não existe um determinismo, genético e biológico, que você vai ser assim. A pessoa pega e divulga isso como? Não se nasce gay. Aí agora, você lê um negócio desse, você pensa o quê? Então a pessoa escolhe. Por isso que eu fiz questão de chamar a atenção para vocês que o Terça Livre é um blog de direita. Tá? Não é aleatório. Então a gente precisa ter esse senso crítico também. Tá? Vamos lá, para um último exemplo aqui que eu trouxe, que é mais de questão de pessoas com deficiência. E aí, falando aqui sobre paralisia cerebral, foi o exemplo que eu trouxe aqui, né, desses 2 blogs aqui. Mais uma vez, né, Drauzio Varela e esse outro aqui do Minha Vida, que foram os principais hits que eu encontrei, que eu fui lendo e vi umas coisas meio problemáticas lá. Então, falando da paralisia cerebral e tal, e aí causando a limitação nas atividades cotidianas, que é um problema, né, a causa do problema, então paralisia cerebral como um problema. Então, a pessoa com deficiência, ela não é vista como uma pessoa que tem um corpo diferente, ela é vista como uma pessoa que tem um problema, uma pessoa problemática, né, sendo que é apenas mais um corpo e merece respeito e merece, né, ser tratado de forma digna, claro, pensando nas limitações daquela pessoa, pensando na deficiência da pessoa, mas não porque ela é uma pessoa limitada, é porque ela tem um corpo diferente. Porque quando a gente pensa em limitação, é um troço interessante. Se a gente pensa num corpo sem deficiência e fala, não, que é um corpo sem deficiência, e aí não tem limitação. Aí eu te peço assim, eu falo assim, eu quero então que vocês peguem e carreguem um peso de 200 quilos aí agora. Você não conseguiu? Ué, mas seu corpo não tem deficiência. Você consegue. Vai lá, faz. Então, assim, limitações, elas existem. Acontece que quando a gente pensa no corpo com deficiência, né, a sociedade enxerga a pessoa com deficiência como uma pessoa problemática, como uma pessoa sofrida, como uma pessoa guerreira, vencedora, por viver daquela forma, sendo que ela está só vivendo. É só isso que ela está fazendo. Né? Então, aqui a outra matéria falando de paralisia cerebral como um conjunto de desordens. Isso soa bastante estranho. Fica assim de novo, poxa, desordem. Desordem vem de uma coisa negativa, vem de uma coisa ruim. Aí a pessoa com paralisia cerebral, é um conjunto de desordens. Poxa, peraí, né? Um conjunto de alterações, vá lá, eu acho que pode até ser discutível.
talvez, eu estou pensando aqui rápido, talvez até nem seja a melhor forma de falar, mas já é melhor do que chamar de desordem ou chamar de problema. Né? Então você vê um capacitismo, um preconceito com pessoas com deficiência na divulgação científica. E aí agora eu quero amarrar isso tudo pensando no seguinte, mas Daniel, a ciência está sendo divulgada. Por que você acha que ela não está chegando nessas pessoas? E aí eu vou te perguntar, a ciência vai chegar? Vai, mas qual é a ciência que vai chegar? A que te acolhe ou que te marginaliza? Né? Então, isso é importante, porque se é uma ciência que está chegando, mas que ela segrega as pessoas, você precisa repensar a sua ciência. A sua ciência, então, ela dá apoio e suporte para preconceito, para discriminação? Poxa, então sua ciência não está sendo de uma forma muito legal, não. Porque se você tem a coragem de usar a ciência para discriminar as pessoas, eu acho que tem um probleminha aí que você precisa resolver. Não é só falar a ciência, não. É como você vai falar também. Esse cuidado ele precisa existir. Né? Então, as redes sociais elas têm sido grande fonte de informações sobre diversos assuntos, inclusive sobre ciência, inclusive sobre diversidade. Então, não dá para a gente fechar os olhos com relação a tudo isso. E é por isso que talvez a ciência talvez não chegue nessas pessoas. Porque se eu sou uma pessoa gorda, vamos supor, eu não vou querer ler uma matéria gordofóbica. Se eu sou uma pessoa LGBT, eu não vou querer ler uma matéria LGBT-fóbica. Especificamente quando eu lia aquelas matérias, né, que fala da marcação genética e tudo mais, eu fico puto, fico irritadíssimo, porque eu tenho 1 milhão de críticas, né? Então, é um negócio que não vai chegar na pessoa. Você não vai ler uma coisa que te faz mal. Por isso que a ciência não vai chegar até determinadas pessoas. E aí agora, a gente pulando aqui, eu vou tentar adiantar aqui um pouquinho para poder não extrapolar demais no tempo, mas alcançando as pessoas nas redes sociais. Então, pensando agora em redes sociais, né? Brasileiros passam em média 9 horas nas redes sociais por dia, bastante tempo. Então, a gente pode usar as redes sociais como forma de divulgação científica, né? Para poder ter uma maior proximidade com o público, né? E tem uma coisa interessante, é que as pessoas são curiosas, elas querem saber mais. Às vezes você está no seu Instagram pessoal pensando, ninguém quer saber o que é que eu fiz no laboratório hoje. Mas vai ter gente que quer. Vai ter gente que vai ficar curiosa, vai ter gente que vai achar legal, vai ter gente que vai ficar assim, poxa, como será que é o dia a dia dessa pessoa no laboratório, ou no campo, ou sei lá, no consultório, enfim. As pessoas elas ficam curiosas. A gente acha que ninguém tem interesse em saber de nossa vida nesse aspecto, mas tem. E basta a gente explorar isso, né? E ver o que é que as pessoas querem ver também. Quais dúvidas que surgem. E isso é um experimento muito legal. Façam esse teste nas redes de vocês, assim, de começar a falar do trabalho de vocês nos stories, por exemplo. Publicar uma foto que seja mais científica e veja o que é que dá. Só para vocês terem uma noção, né? E claro, treinando a divulgação científica de vocês. Não é chegar lá no post no Instagram, colocar um print do seu artigo e falar, olha, esse artigo aqui é sobre animais que vivem em determinado lugar, que tem determinada estrutura sexual, não sei o quê. Não. É você explicar o que é que aquilo está querendo dizer, o que é que a pessoa está aprendendo com aquilo, colocar em termos que sejam mais próximos do português, né? Eu traduzi o cientifiquez que a gente falou mais cedo, né? Então, outra coisa das redes sociais é que a interação é importante. Então, as pessoas, elas querem interagir, elas querem que você dê uma atenção a elas. Então, responde um comentário, faz uns stories, bota uma caixinha, responde stories do povo, responde pergunta. Isso é uma coisa muito legal, muito importante se fazer. E você não precisa ter uma página ou canal só para divulgação científica se você não quiser. Como eu falei, a sua página pessoal também pode ser de divulgação científica e tá tudo certo, né? Então, poste sobre o seu dia a dia no laboratório, no campo, um experimento que você fez, uma consulta que você ofereceu.
Tudo isso, gente, já conta muito, já faz uma diferença grande. Agora, caso você queira fazer algo mais voltado para a divulgação científica, né, pensando em se profissionalizar um pouquinho mais, é delimitar qual é o seu público-alvo. São crianças, são adultos, são pessoas com ensino superior, são pessoas sem ensino superior. Quem são essas pessoas? Né? Por exemplo, no Ciência Fora do Armário. As pessoas que eu pensei em alcançar são pessoas que já estão assim, ou finalizando o ensino médio, ou já estão na graduação, né, para poder falar de ciência de uma forma um pouco mais simplificada, porém, uns assuntos que não vão ser exatamente de criança. Eu não faço divulgação científica para criança, né, na minha página. Então, quais temáticas que serão abordadas? Eu gosto de abordar assunto de genética, que é minha área, eu gosto de abordar assuntos de informática, que é minha área, eu gosto de falar de questão LGBT, eu gosto de falar de ciência relacionada a esse tipo de coisa, de desmistificar certas coisas, de até lutar contra, para ser bem sincero, que tem uns artigos que eles são extremamente problemáticos, mas não vem aqui o caso, né? E aí, quando você pensa no seu vídeo, no seu post, sei lá, na sua página, você tente relacionar o conteúdo que você quer passar com a rotina de quem lê. Então, por exemplo, eu acho que um exemplo maravilhoso é o funk do Butantan, né, que aquele Bumbum Tantan fez o maior sucesso, fizeram um funk com isso, fazendo paródia do Butantan. Agora imagina quantas pessoas não foram alcançadas por causa daquele funk, né, que o funkeiro lá, que agora eu esqueci quem é que canta essa música do Bumbum Tantan, mas enfim, tem um alcance gigantesco de milhões de seguidores. E aí essa pessoa foi lá e foi falar de vacina, e colocou coisa de vacina no meio do funk e tal, não sei o quê, e fez clipe. Você acha que isso é uma coisa ruim? Eu acho que isso é uma coisa maravilhosa. Chegou em lugares que certamente você não chegaria, que eu também não chegaria, mas chegou através daquele funk. Então, assim, é muito importante a gente fazer esse tipo de relação, porque acaba facilitando o aprendizado, facilitando a proximidade com a pessoa vai estar mais disposta de ver o que você tem para falar, né, de ouvir o que você tem para falar. E outra coisa, gente, eu sei que parece clichêzão, mas se divirta. Você está fazendo divulgação científica, você não está escrevendo um artigo. Por que eu falo isso? Eu vou dar o meu próprio exemplo. Quando eu comecei a Ciência Fora do Armário, eu me cobrava muito. Tudo tinha que ser muito perfeito, muito milimetricamente pensado e tal. E eu não conseguia me divertir no processo. E assim, se você não consegue se divertir no processo, acaba virando uma coisa maçante, uma coisa chata, uma coisa que você não quer fazer. Então lembre de se divertir. Se a divulgação científica não está sendo a coisa que está lhe fazendo bem, que está te trazendo muito estresse, então talvez é melhor você não fazer naquele momento. Espera outro momento. Ou talvez você nem queira fazer, você esteja se sentindo obrigado, não faz. Está tudo ok, né? Menos cobrança com relação a isso. Com relação a memes, né? A gente vê memes são ótimos, mas é bom em moderação. Por quê? Porque você pode acabar saindo de uma página de divulgação científica para uma página de meme, para uma página de comédia. Eu não estou dizendo que não existem páginas de divulgação científica que usem majoritariamente memes. Tem muitas. Eu conheço várias, inclusive, que são ótimas. A questão é que, mais uma vez, é o foco que você quer dar, né? Então, pensa nisso também. E, por último, aqui, não menos importante, não focar nos números, foca no conteúdo. Porque eu acho que uma das coisas que faz muita gente se desanimar com a divulgação científica é que, eu alcanço tão pouca gente, será que vale a pena e tal? E aquela coisa, a menos que você esteja fazendo isso profissionalmente, que seja a sua fonte de renda, faça o conteúdo que você quer fazer, do jeito que você quer fazer, foque num conteúdo com a qualidade que te deixe satisfeito. Então, isso é uma coisa muito importante. Às vezes a gente só precisa colocar coisas em perspectiva. Por exemplo, às vezes eu tenho stories que, sei lá, nem 100 pessoas direito veem, né?
E aí eu fico pensando, poxa, foi bem pouco, mas quando você parar para pensar, né, se você coloca 100 pessoas dentro de uma sala para te ouvir, é muita gente, é bastante gente. Então, por mais que você pense às vezes, pouca gente está me vendo, não vale nem a pena. Será que é pouco mesmo? Será que é tão pouco assim? Será que realmente você não está ajudando ninguém, né? E é aquilo. Faz o que você sente à vontade. Se diverte no meio do processo. Se não, realmente, aí eu digo, não vale a pena. E buscar por assuntos também que interessam as pessoas. Isso é muito importante. E aí, uma coisa que eu achei recentemente, que foi muito legal, foi o Google Trends, que eu não conhecia. E aí o Google Trends, você pode escrever um tópico específico, sei lá, genética animal, não sei. E aí você vai ver o quanto que as pessoas estão procurando por esse termo. E o Google vai te mostrar, inclusive, por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo, engenharia genética. E aí, desde 27 de setembro de 2020 até setembro de 2021, a gente vê que tem uma variação, né? Um aumento, uma diminuição, tal. Mas, no geral, tem uma procura. A gente tem uns picos aqui, tá vendo? Das pessoas. Eu não consegui mostrar a página toda, mas eu vou voltar aqui, por exemplo, quando você procura o termo, ele te mostra também por país, por estado, onde é que as pessoas estão procurando mais com relação a isso. Isso é muito legal, você também consegue ver isso pelo Google Trends. Sugiro fortemente brincar um pouco com ele, para vocês verem um pouco disso. É bem legal. Então, para a gente, né, finalizar o nosso mini curso aqui, faltam 10 minutos para dar o tempo, eu vou tentar ser breve para a gente ter uma discussãozinha. Mas o que a gente aprendeu hoje? A gente aprendeu que a divulgação científica, ela visa comunicar assuntos científicos de forma simplificada e para o grande público, né? Que a divulgação científica, ela não é neutra e tem grande influência e impacto na política e é influenciada também pela política, né? Que os cientistas precisam de apoio da sociedade e por isso que a divulgação científica é tão importante. Se a gente não consegue passar nossa ciência, né, para a sociedade não pode apoiar a gente para falar, não, tem que ter apoio mesmo, tem que ter mais financiamento, tem que ter mais bolsa e tal. Então, tudo isso é muito importante, né? Qualquer pessoa pode fazer divulgação científica, desde que essa divulgação científica seja feita com responsabilidade. E, por último, aqui, que nem todo texto de divulgação científica é igual. Blog, revista, comunicado de imprensa vai ter enfoque diferente. Né? E é bom a gente saber esses enfoques para poder tentar puxar o texto para uma coisa que talvez puxe mais a atenção das pessoas. E aí, falando agora um pouco, né, da segunda metade, os vídeos também são muito bons para poder fazer divulgação científica, mas lembre de olhar para a câmera. Vocês olham para a câmera, não olhem para vocês, vocês olham para a câmera. Vocês têm espelho na casa de vocês para admirar a beleza de vocês o tempo inteiro. Na hora de gravar o vídeo, vocês vão olhar para a câmera e deixam só as pessoas apreciarem a beleza de vocês, entendeu? As redes sociais, elas são amigas, então explore as redes sociais. Vai usar a rede social para fazer a divulgação. Lembre de interagir com o seu público, isso também é importante, porque gera um engajamento, as pessoas ficam mais interessadas, né? E algumas coisas aqui, né? Se vier insegurança, vai com insegurança mesmo. Porque essa coisa de esperar o momento perfeito para começar não vai existir. É mesmo você se jogar e dar a cara a tapa e ver o que é que acontece, né? Então é isso, gente. Eu queria mais uma vez agradecer pelo tempo de vocês, por ficarem aqui me escutando falar por tanto tempo, né? E eu queria abrir para perguntas. Se vocês tiverem mais perguntas, é isso. Vou até tirar o slide aqui que eu quero ver a cara de vocês agora. Oi, gente, voltei. Bom, pessoal, abrindo para perguntas agora, vocês podem deixar as dúvidas no chat. Eu vou falar para o professor agora uma dúvida que ficou um pouco acima, né, do Renan, sobre a construção do seu título. Como você chegou na conclusão de que aquele seria o título ideal? Que estratégia você usou para formular ele?
para a apresentação, né? De hoje. Então, eu não sei se foi, agora eu não entendi, se foi o da apresentação ou se foi do artigo que você colaborou na construção. Era do artigo. Era do artigo. Era do artigo. Do artigo do press release? Isso. Ah, tá. Então, é aquela coisa. Quando eu estava pensando no título, eu tinha muito claro que eu queria um título que chamasse a atenção das pessoas de alguma forma. Só não sabia como. E aí, aquela coisa, né? Parte do processo criativo. A gente não simplesmente acorda e a ideia está lá, né? Então, a gente precisa pensar um pouco sobre ela. Então, eu pensei assim, tá... O que é que eu estou vendo aqui? Então, meu processo muito pessoal agora, tá? Que eu vou compartilhar, que é o quê? É pensar, tá, tem espaço, eu tenho as bactérias, tá, mas o que é que eu posso pegar de informação relevante e transformar numa coisa interessante? E aí, pensando nisso, eu pensei em espaço, eu falei, Jornada nas Estrelas, Perdidos no Espaço. Poxa, Perdidos no Espaço, acho que fica legal. Aí eu fui testar, Perdido no Espaço, tá? Perdido no Espaço o quê? Porque eu preciso explicar um pouco do que é que eu vou falar. E aí eu pensei, esse resultado aqui, ele é muito interessante, então acho que vale a pena eu puxar ele para o título para já chamar a atenção da pessoa. Então foi mais ou menos esse processo que eu fiz, não teve uma receitinha de bolo. É você realmente brincar com a sua criatividade e tentar pensar em formas que sejam mais atraentes. Então você não precisa fazer isso tudo sozinho, né? Você pode pensar alguma coisa e você pergunta para a pessoa, o que é que você achou disso aqui? Tá legal, não tá? Por exemplo, aquele título, antes de ficar do jeito que estava, eu mandei para o meu supervisor, né? Eu falei, olha, eu pensei nesse título aqui, você gostou? Eu adorei e tal. Foi legal, porque quando eu era mais novo, eu adorava Perdidos no Espaço, não sei o quê. Então, pronto, a minha missão ela foi cumprida. Eu consegui cativar a pessoa ali no título. Meu próprio supervisor virou para mim e falou essas coisas, sem eu nem perguntar. Então, justamente você ter essa linha de raciocínio, sabe? De tentar seguir por vias não óbvias e um pouco mais criativas, porque no final das contas, o que você quer é chamar a atenção da pessoa, né? Então, é mais ou menos por aí. Eu não tenho uma receita de bolo para lhe dar, mas eu compartilhei mais ou menos o meu processo e espero que lhe ajude a chegar no seu próprio processo aí de criação. Ela está respondendo aqui no chat, perfeito. Professora, eu gostaria de perguntar também, durante a pandemia, o ensino remoto ele deixou bem evidente, né, como o Brasil é um país desigual. Muitas pessoas não têm acesso à internet, né, muitas crianças, muito jovens, né, e a gente percebe que existem lugares que a informação não chega da forma facilitada como chega para a maioria de nós. Aqui no minicurso a gente falou bastante sobre a divulgação científica no ambiente virtual. Mas eu queria saber como chegar nessas pessoas para tentar reverter nesse cenário de negacionismo, desinformação, que muitas vezes não é por ignorância, mas sim por outros fatores, como o acesso desigual à informação. Aí eu acho, Gabriela, que acaba caindo numa questão muito mais política do que científica, porque veja só, a gente vive num sistema, né, um sistema capitalista, que acha razoável a desigualdade existir. Por que eu falo isso? Daniel, então quer dizer que realmente tem que ter pobre e tal. Pensa aqui comigo, tá? Dinheiro, ele não surge do nada. Se você tem dinheiro em algum lugar, é porque você não tem dinheiro em outro. Então, se você tem pessoas que são bilionárias, que juntas têm mais da metade da riqueza do planeta Terra, significa que a outra metade ela vai estar em situação de miséria, né? Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que, em teoria, as pessoas deveriam ter acesso a condições dignas de vida, né? Então, por isso que eu falo que é um problema muito mais político do que de divulgação científica. Pronto, a gente tem isso em mente. Agora, pensando na situação atual que a gente vive, né, que a pandemia deixou mais escancaradas essas desigualdades e tal, é aquela
coisa, infelizmente existe um limite, né, do que a gente pode fazer. Aí eu estou falando em termos de divulgação, não politicamente, porque senão eu entraria num debate de discussão política aqui. Mas, em termos de ciência, a menos que você more numa região junto daquela pessoa, ou, sei lá, você tenha alguma forma de chegar até ela, que seja por outros meios, infelizmente não vai chegar, né? Então ela vai ficar privada dessa informação. É triste, mas é isso aí, né? Então não dá para a gente tentar, entre aspas, né, romantizar, falando que a gente pode tudo e tal, sendo que não é bem assim. Nosso sistema ele é desigual por natureza, ele é pensado para ser desigual, onde pessoas podem acumular capital infinito, enquanto que outras não vão ter nem casa para morar, né? Tem gente que acha isso ok, acha isso justo. Eu não acho. Mas é uma coisa muito mais complexa. Então, acaba que a mídia que chega para muito mais pessoas no final das contas é a televisão. É muito comum pessoas terem televisão, inclusive pessoas que são mais pobres. Então, acaba que a televisão chega em muitos lugares. Mas, mais uma vez, Daniel, você vai romantizar a pobreza e falar, não, é só você querer, é só você correr. Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que, se a gente for pensar em termos de acesso, muitas pessoas têm televisão, mesmo quando não tem internet. Mas aí aquela coisa, não é que você está chegando até a pessoa, é só que ela tem acesso àquele meio de comunicação específico. Então, eu acho que o problema e o buraco é muito mais embaixo. A gente entraria em umas conversas aqui que eu passaria horas falando. E isso está relacionado também com a estrutura do ensino tradicional. Para você, por exemplo, a gente comentou ontem de como a BNCC ela é conteudista, né? E como a BNCC parece um mar de flores, mas na verdade não é. Você acha que isso também está... Você falou sobre a parte dominante da sociedade e a outra parte que é o restante da população, que vive à margem da sociedade, enfim. Você acha que isso também está relacionado com essa estrutura de ensino público e tradicional, conteudista, muitas vezes militarizado, por exemplo? Eu acho que existe uma relação, sim, né? Porque no final das contas a educação ela é muito voltada para formar empregados, né? Tem que servir a alguém. É um conhecimento que serve a algo, a alguém, e geralmente é quem? É a pessoa detentora, né, dos meios lá de produção, enfim, de uma classe dominante, que quer que você seja empregado dela para você continuar sendo explorado. Ela não quer que você tenha uma educação, como o Paulo Freire falava, né, libertadora. Ela quer que você seja educado para ser um robozinho, para vomitar ali uns conteúdos, uns negócios e pronto, e vai trabalhar, vai ser empregado, vai ser explorado. Então eu acho que existe sim uma correlação, com certeza. Bom, professor. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Quer pontuar algum posicionamento? Abrir o microfone? Fiquem à vontade. Eu quero só fazer um comentário que ultimamente, né, deu para perceber que as universidades e a comunidade científica elas vivem dentro de uma bolha, principalmente porque as fake news elas têm crescido muito sobre coisas que acontecem dentro da universidade, né? E as universidades não estão conseguindo transparecer o que acontece de fato dentro da faculdade, né? Porque a gente tem, por exemplo, o presidente falando que dentro das universidades acontecem balbúrdias e enfim, né? E a comunidade científica não consegue transparecer o que acontece dentro de verdade. É só um comentário que eu queria fazer mesmo. Sim, eu concordo. Eu acho que a gente ainda tem muito que evoluir na parte de extensão, na parte de divulgação. É uma coisa que eu acho que muitas instituições aqui no Brasil ainda não acordaram, né? Principalmente quando a gente pensa em certas instituições que são, entre aspas, assim, menores. Acho que o FMG, você ainda vê muito disso. Acho que talvez a USP também, que tem revista FAPESP e tal. Tem algumas coisas assim de
divulgação assim mais forte. Mas se você vai para universidades que têm menos investimento, né, aí você pode ter um pouco mais de dificuldade. E é uma coisa que a gente precisa ainda desenvolver muito, mesmo nessas universidades maiores, porque foi como você falou, existe essa dificuldade de transparecer, da universidade falar, olha, isso que vocês estão falando não faz sentido, não está certo, não é assim. Então, é realmente uma luta diária para a gente conseguir desconstruir essas coisas e poder realmente fazer essa divulgação e comunicação de uma forma que realmente chegue na sociedade de uma forma que as pessoas entendam. Com certeza. Daniel, então aí a importância também, né, das universidades, elas manterem esse tripé entre ensino, pesquisa e extensão, que é justamente as atividades de extensão que vai permitir isso, sair do muro da academia, ir para a sociedade, né? Exato. E cada um, por exemplo, aqui nós temos, né, majoritariamente alunos do curso de Ciências Biológicas, e vocês podem fazer isso, né? Vocês podem ultrapassar os muros do IFSP e chegar até as outras pessoas que estão ali do lado de fora, né? Então, também é tarefa nossa, né? Um papel social importante que a gente tem aí. Se organizem, gente, formem grupos, coletivos para poder fazer isso. Se é uma coisa que vocês querem lutar juntos, se junta, faz uma semana de divulgação científica, sei lá, um evento, um simpósio, algum evento com a sociedade, enfim. Tentar realmente aproveitar esse momento, exatamente. A professora Tarsila falou muito bem. É isso aí. Eu acho que no IFE ele tem muitas oportunidades de fazer isso. Sempre tem projetos de extensão, às vezes com incentivo de bolsa, e isso faz com que os alunos queiram participar. Eu, no meu primeiro ano, entrei num projeto sobre laboratório itinerante, e aí a gente levava a coleção zoológica para os lugares da sociedade. A coleção, levava microscópio, levava lâmina, e eu visitei lugares que eu nunca imaginei estar. Eu fui, inclusive, na Fundação Casa, eu fui em escola, eu fui em feira de ciências, fomos, em praça, em evento de, inclusive, deixa eu ver, em evento da comunidade espírita. A gente estava em vários lugares, assim, e foi muito gratificante de levar esse conhecimento para essas pessoas que provavelmente nunca tinha tido acesso ao microscópio, e é encantador ver os olhos das crianças assim, maravilhadas com aquela imagem. Então eu fiquei muito grata de ter tido essa oportunidade, muito feliz de ter feito parte disso, e do IFE ter me proporcionado essa experiência. Então recomendo aí, sempre abre a gente no IFE aí, projeto de extensão, e quem quiser também propor alguma coisa, sempre tem professores disponíveis aí, conversa com alguém, vale muito a pena, gente. Que legal. Isso aí, gente. Eu gostaria também de contar um relato de experiência da minha instituição, né? Eu conheço o IFE, conheço muitas pessoas que estudam, né? Conheço bastante projeto aí por não ser da área das ciências biológicas. Eu adoro conversar com pessoas da biologia, porque eu também não gosto de limitar o meu conhecimento só na área de humanas, né? Mesmo não gostando muito da área de biológicas, né? Preciso ainda tentar tirar esse muro aí de mim. Mas na minha faculdade, Instituto Municipal, né, era uma questão mais social mesmo, né, então os estágios e as pautas, por exemplo, que os professores tinham, quando a gente, por exemplo, atuava na área da saúde, eles pediam para a gente ir para os bairros mais periféricos, né, para as unidades, né, de saúde, para os prontos atendimentos e tudo mais. Primeiro, os estagiários precisariam estar naqueles bairros periféricos para depois chegarem nos bairros de centro, né? Então e eu sempre percebia que quando a gente também relatava essas experiências dentro, né, da universidade, a gente via uma diferença discrepante, sabe? Porque o centro, ele tinha todos os seus aparatos, né, de ciência e tudo mais, e a periferia não tinha acesso a nada. Então, era um conhecimento muito além daquilo que a gente imaginava. Eu falei que eu aprendi muito mais atendendo, por exemplo, numa
estratégia da família numa periferia, comunidade, como coloquem aí como quiserem, do que atender num centro. Então, é muito, muito legal mesmo. Obrigado por compartilhar, com certeza. Muito interessante esse ponto de vista, esse relato, sim. Mais perguntas, gente? Pessoal, alguém está pedindo um relato, contar alguma experiência, uma pergunta? Acho que não, né? O pessoal se calou aí. Eu acho que não, né? Se bem que a gente conversou bastante no decorrer do mini curso, né? Foi bem interessante. Daniel, eu gostaria de agradecer novamente por você estar aqui conosco. Sua presença foi única e especial aqui pra gente. Tenho certeza que tá todo mundo maravilhado com todo o conteúdo que você trouxe e tudo que a gente discutiu hoje. Hoje foi uma noite muito, muito aprendizado. Obrigada, viu? Eu vou passar agora a palavra para a professora Tarsila. E obrigada mais uma vez. Obrigado, Gabriel. Só queria agradecer a presença dos participantes aí. Vocês interagiram de uma forma bem bacana. Daniel, também agradeço novamente. Eu posso dizer que eu aprendi muito. Como a Gabi disse, né? Foi uma noite de muito aprendizado. E foi mesmo, tá? Muito aprendizado e de muita reflexão, né? Então, agradeço e volte outras vezes, né? Estamos aí de portas abertas. Volto, me chama que eu volto. Com certeza. Ai, gente, então, eu queria mais uma vez agradecer, não só pelo convite, né? Eu fiquei muito feliz, muito honrado de poder estar aqui. Gabriela, professora Tarsila, muito obrigada aí por mediar também, agradecer à comissão organizadora pelo convite, agradecer também a todo mundo que está aqui pelas perguntas, pela interação. Foi muito enriquecedor, as perguntas foram muito boas, as discussões foram ótimas. E se por um acaso ficou mais alguma dúvida, alguma coisa, eu estou lá no Instagram, eu viro e mexo, eu vou respondendo coisa e tal. Eu vi que Maiber pediu contato, e-mail de contato. Maiber, eu uso o e-mail do Ciência Fora do Armário mesmo, lá no Instagram, cienciaforadoarmário@gmail.com, que é onde eu recebo convite, essas coisas, porque se for pelo Instagram, gente, eu enlouqueço, eu não tenho como organizar. E aí no e-mail eu boto as etiquetinhas, tudo certinho, eu consigo organizar você tudo direitinho. Então, convite de entrevista, de palestra, de mesa redonda. Inclusive, vou aproveitar, vou fazer meu jabá aqui, gente, se vocês me permitirem. Meu povo, eu sou da área da genética e da bioinformática. Então, se quiser me convidar para a banca, eu também tenho um link lá que eu deixo um formulário para vocês dizerem qual é o tema e tal, para ver se dá tudo certinho, se caso horário. Então, se quiser também que eu faça parte de sua banca, estou aqui também, tá? E é isso, gente. Muito obrigado, assim, de coração. Estou muito feliz pela oportunidade. Acho que o curso foi bem legal. Gostei muito da interação de vocês. Eu queria deixar um beijo grande para todo mundo. Obrigada para orientar a TCC também, se quiser também. Co-orientar. Parece que a mão já pega o braço inteiro, né? Vamos conversando. Opa. Muito bem. Então acho que é isso, né, gente? Não esqueçam de assinar a lista, né, Gabi? Vai ter... Não tem hoje, né, palavra-chave, né? É só assinar. Então, vou pedir para o Fer disponibilizar, ou a Isa disponibilizar aqui no chat a lista de presença. Estou digitando. Daniel, todo mundo te elogiando aqui, falando como foi maravilhoso esse dia de hoje. Ai, que bom. Foi muito inspirador, olha. Estão comentando aqui. Nossa! Obrigada pelo mini curso, foi incrível. Então é
isso, gente. Boa noite aí para todo mundo. E amanhã não tem mais. Se quiser acompanhar também, pode acompanhar pelo YouTube. Amanhã tem palestra, né, gente? E apresentação oral. Pessoal, amanhã tem a palestra O Mimimi Feminino na Ciência. A palestra vai falar sobre o machismo, né, na ciência que as mulheres sofrem. Está todo mundo convidado, amanhã tem mais e depois a apresentação de trabalhos. Inclusive, o Daniel está convidado amanhã para assistir também essa palestra. Obrigado. Transmitir no YouTube. Homens, vão lá assistir, que feminismo não é só para mulher não, tá? Você fica aí, não, porque não sei o que, bala. Você que tem que assistir mesmo, meu bem. Estão fazendo favor, viu? É isso mesmo. Pessoal, então a lista tá no chat aqui, não esqueçam de assinar, de apresenta. E a gente espera vocês amanhã, no mesmo dia de evento. Obrigada, viu? Tchau, tchau, gente. Boa noite. Obrigado. Tchau, gente. Boa noite.